seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus, usando a Escritura como o seu guia, como a sua direção. E hoje eu vou falar sobre como resgatar um casamento perdido. Nós temos encontrado muitos casais cujos casamentos foram perdidos já, infelizmente, mas perdidos aos olhos humanos, né? Perdidos na perspectiva humana. Pessoas que eram casadas, estavam morando na mesma casa e saíram, ou o marido ou a esposa saiu de casa, ou então moram no mesmo lar, né? Moram na mesma residência, mas já não vivem a vida comum do casal, ou seja, estão dentro da mesma casa, mas está perdido. O casamento não existe mais. A gente já cuidou de casais assim, nesse tempo mesmo em que eu estou falando, hoje que eu estou falando com você, nós estamos cuidando de alguns casais que vivem, infelizmente, essa realidade. Alguns, a esposa saiu de casa, tem um esposo que nós estamos cuidando especificamente, estou lembrando de um aqui, que a esposa saiu de casa. Ele só se relaciona agora com a esposa através de WhatsApp, né, de mensagens, telefones, ele não tem mais contato com ela, mas ele ainda a ama, ela ainda o ama, mas não quer viver juntos, e a gente está lidando com isso, tentando recuperar esse casamento que aos olhos humanos parece que se perdeu. E nós estamos cuidando de outro caso também, são alunos nossos, de um casal que vive na mesma casa, moram no mesmo apartamento, na mesma residência, mas não vivem a vida de marido e mulher, não vivem a vida comum do lar, como diz lá o apóstolo Pedro. Então, hoje eu vou falar sobre essa questão, como resgatar o casamento que está perdido. Primeiro, começar falando sobre a importância do resgate. É preciso fazer essa pergunta: por que é importante resgatar um casamento que parece que se perdeu? Primeira coisa, é preciso resgatar, é importante resgatar porque é o propósito de Deus. Deus, quando uniu marido e esposa, ele uniu com o propósito de que eles não se separassem. Foi esse o propósito inicial do Criador, né? O homem, ele deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher. Aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 19, ele diz assim: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, o propósito inicial de Deus para o casamento é que o marido e mulher fiquem juntos, que eles não se separem. Tem uma passagem lá no livro de Cânticos, né? O livro de Cânticos que fala sobre esse amor conjugal. Lá no último capítulo de Cânticos, dos Cânticos de Salomão, ele fala o seguinte, no capítulo de número 8, ele diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Agora presta atenção, ele diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ele está falando desse amor conjugal, ele diz assim: nada pode destruir esse amor, as muitas águas não podem apagar. Nada, nem a morte, nem a sepultura podem apagar esse amor. Então é importante por quê? Porque você precisa reconstruir o propósito de Deus. Por isso que é importante você resgatar o seu casamento. Resgatar, se você perdeu, né? É preciso que você o resgate para viver esse propósito de Deus na sua vida.
Diz que a Bíblia fala de propósito o tempo todo, né? Há tempo para todo propósito. Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo fala que nós somos chamados segundo o seu propósito. A Bíblia fala desse propósito. E qual o propósito de Deus para o casamento? Que homem e mulher fiquem unidos. Essa aliança indissolúvel, indestrutível. É preciso viver então esse propósito. É preciso resgatar o casamento também, porque a partir do momento que você vai trabalhando e lutando para resgatar o seu casamento, você aprende a não desistir facilmente das coisas, em especial pelo não desistir do seu casamento. Às vezes a gente vê gente desistindo com muita facilidade das coisas. Muita facilidade. Eu já narrei um caso aqui de um casal que nós cuidamos, que eles tinham brigado, e quando a gente foi conversar com eles, por causa da discussão, né, muito acalorada, a discussão começou por causa de um arroz queimado. Então a gente vê assim, mas vocês estão discutindo por causa de um arroz que queimou? As pessoas vão desistindo das coisas com muita facilidade. O nosso mundo nos dá inúmeras possibilidades. E algumas dessas possibilidades não são para o nosso crescimento. Algumas delas são para a gente desistir facilmente das coisas. A gente, antigamente, né? Os nossos avós e tudo, quando alguma coisa quebrava em casa, ele não tinha facilidade de comprar como nós temos hoje. Não, ele ia consertar, ele ia tentar recuperar aquele negócio, não é? Porque não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Hoje em dia, no aspecto do casamento, parece que está muito fácil a gente divorciar e arrumar outro ou outra, né? Está muito fácil. O divórcio antigamente era uma coisa difícil, não era tão simples como nós temos hoje. Não era tão fácil nem financeiramente antigamente o divórcio. O caminho era longo para se divorciar, não é? Talvez justamente para isso, para dificultar, para que o casal pensasse duas vezes antes de querer se divorciar. Hoje em dia é muito fácil, muito simples. Até financeiramente é muito fácil, é muito simples se divorciar. As pessoas desistem com muita facilidade dos seus casamentos, o que não deveriam. Então, para que resgatar o seu casamento? Para que você aprenda a não desistir com facilidade. Para que você não aprenda a não querer desistir na primeira briga, no primeiro obstáculo, né? No primeiro conflito, na primeira discussão, já quer ir embora de casa. Não! Para que você aprenda a resistir, a insistir, a persistir, a perseverar no seu casamento. Por isso que é importante você resgatar o seu casamento. Uma outra importância de você resgatar o seu casamento é a da construção de uma família abençoada e abençoadora. Todos nós temos essa necessidade de construirmos uma família abençoada e abençoadora. Como é bonito você ver às vezes uma família que é uma bênção. Você olha para aquela casa, para o esposo, para a esposa, para os filhos. É lógico que eles têm problema, né? Toda família tem problema. Mas você vê que no fundo, lá no âmago deles, no íntimo, eles são uma bênção. É uma família que é uma família abençoada por Deus e que abençoa outros. Por isso que é importante você resgatar o seu casamento. Porque quando você resgata o seu casamento, você está dando o primeiro passo para ter uma família abençoada e abençoadora. O casamento resgatado é o primeiro passo para isso. Não tem como você ter
filhos abençoados e abençoadores se o casamento está destruído. Isso é praticamente impossível, não é? Você encontra um ou outro caso de filhos que são bênçãos quando os pais não se dão bem. É um caso ou outro. Mas geralmente, quase toda a maioria dos casos, quando os pais têm um casamento em harmonia, em paz, têm um casamento abençoado, a família toda ela vai ser abençoada e abençoadora. Ela vai abençoar outros. É o ciclo natural, é o correr natural desse nosso rio que é a vida. E a gente não pode desprezar isso. Existe uma naturalidade. A bênção vem sobre os pais, né? Desce de Deus para os pais e vem e entra nos filhos essa bênção. Por isso que é importante você lutar para resgatar o seu casamento perdido. Por isso que é importante. Agora, é preciso que você não confunda algumas coisas desse resgate do casamento. Primeiro, não confunda esse resgate com barganha. Não é barganha, tá bom? Eu estou dizendo isso porque a gente tem um casal, nós estávamos cuidando deles. E eles, graças a Deus, o casamento já foi restaurado. Mas a moça, a jovem senhora, estava confundindo esse resgate com barganha. O marido tinha saído de casa, certo? Eles brigaram, eles discutiram e ele saiu de casa. Foi morar, morava no mesmo bairro, mas foi morar num outro apartamento. A moça nos procurou, a jovem senhora nos procurou, a mim e a Ângela, e nós começamos a trabalhar com ela, né, a ministrar a escritura para ela e dizer para ela da importância desse resgate, que ela precisava começar a resgatar o seu esposo, resgatar o seu casamento. E como ela deveria fazer isso? Só que ela começou a confundir. Ela achava que era barganha, tá? Ela começou a barganhar o próprio corpo. À medida que ela encontrava com o marido, não é? Ou à medida que o marido vinha em casa, porque as coisas do marido ficaram todas em casa. Ele saiu, né? Levou algumas roupas, mas ficou algumas coisas lá. À medida que o marido vinha buscar alguma roupa ou buscar algum objeto em casa, ela achava que tinha que trocar esse resgate por sexo. E aí ela fazia de tudo para ter relações sexuais com seu esposo nesse contato, porque ela achava que nessa troca, né, nessa barganha, olha, se eu tiver uma relação sexual com ele, ele volta. E nós começamos a ministrar ao coração dela e dizer que esse resgate não era barganha, e de que esse resgate não era por ela, não era ela que deveria tomar, vamos dizer assim, agir. Deus agiria, que ela deveria dar alguns passos, sim, mas que esse não era o passo correto. Ela estava trocando, fazendo barganhas. Volta para casa que você vai ter dias e dias de sexo aqui em casa. Era uma troca, era uma barganha e era até um tipo de prostituição, não é? Então não confunda resgate com barganha. É preciso também não confundir o resgate, que o resgate não é viver eternamente infeliz, ou seja, prefiro viver aqui do meu jeito, né, nessa infelicidade, do que ser infeliz no casamento. O resgate não quer dizer que a infelicidade vai voltar. Você resgatar o casamento não pode trazer a noção para você de que as coisas vão voltar a ser do jeito que eram antes. Os problemas, os conflitos, a briga, a discussão, não.
Não. Dificuldades vão ter. Você vai resgatar o casamento, vai ter dificuldades. Mas resgatar o casamento significa que você está aprendendo, está crescendo, está adquirindo maturidade para poder agora ter um casamento maduro, tá? Os problemas vão existir, mas resgatar o casamento não quer dizer que a infelicidade vai voltar. Por que eu estou dizendo isso? É uma outra experiência com um outro casal. A moça resgatou, uma outra jovem senhora que resgatou o casamento, né? E aí a discussão começou a querer voltar naquele mesmo ponto. E aí ela ficou desesperada. Ela falou, pronto, voltou tudo de novo, a infelicidade voltou para dentro de casa. Resgatei o casamento, mas não adiantou nada, não é? E aí nós começamos a ministrar ao coração dela que esse resgate e esses problemas que queriam retornar estavam servindo para a maturidade dela e que ela precisava agora lidar com essa dificuldade de uma outra forma, de um outro jeito. De que seu esposo também agora precisava lidar com essas dificuldades, não daquele jeito anterior, mas de um outro jeito. E que isso serviria para crescimento deles. Então, não confunda esse resgate com o retorno de infelicidade. Também não dá para confundir esse resgate com inferioridade, ou seja, se eu vou lutar para resgatar o meu casamento, eu não vou me rebaixar, não é rebaixamento, não, e nem é se inferiorizar. Nós ouvimos uma vez de uma esposa falar, não quero nada, eu não vou ser capacho, não queria, achava que esse resgate era como se fosse um rebaixamento, como se ela fosse se sentir inferior a ele. Ora, nós precisamos realmente nos tornar humildes, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão depois. É preciso humildade. Agora, humildade não quer dizer que eu sou inferior, né? Nesse sentido de me sentir menor ou menos que o outro, de poder menos que o outro, não. O apóstolo Paulo até fala sobre isso lá em Filipenses, considerem os outros superiores a vocês. Lá em Filipenses, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Nós precisamos, se precisarmos tomar alguns tipos de atitude, a gente toma para resgatar o nosso casamento, mas isso não te torna inferior, isso não te rebaixa, isso não faz de você um capacho do seu esposo ou da sua esposa, não. Pelo contrário, quem está lutando pelo casamento é uma pessoa que cresceu, que amadureceu, é a pessoa mais, vamos dizer assim, mais madura da relação, é aquela que está lutando pelo casamento. Ela não é inferior à outra, ela não se torna capacho da outra, ela não está se rebaixando para o outro, não, ela só está fazendo aquilo que Deus ordenou que ela fizesse, que é lutar pelo seu casamento. Isso tem na escritura de ponta a ponta. Bom, então, falando sobre essa importância eu queria falar agora sobre algumas dificuldades. Existem dificuldades para esse resgate do casamento? Sim, existem algumas dificuldades, eu vou falar um pouco sobre elas aqui. Primeira dificuldade sou eu mesmo, é você mesmo, é a natureza do pecado que existe em você. Lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, Romanos, capítulo 7, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre a natureza do pecado que nós temos, todos nós. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem
está em mim, não porém o efetuá-lo. Agora presta atenção no que o apóstolo Paulo diz. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o primeiro obstáculo para você querer recuperar é a sua natureza do pecado. Porque aqui existe uma luta interior entre o Espírito de Deus e a nossa carne. Não é? Nós que aceitamos Jesus, entregamos o coração para Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos essa luta do Espírito contra a carne, contra a nossa carne. O Espírito de Deus quer que a gente recupere o casamento, mas a nossa carne, ela luta, dizendo todas essas coisas aqui, né? Não, você não vai, você está se rebaixando, não, você é muito melhor, arruma outra, vai ser feliz. A nossa carne vai dizer essas coisas para a gente. Esse é o grande obstáculo, tá? É o primeiro grande obstáculo, talvez o maior. É aquilo, a carne que habita em nós, que vai querer sempre o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é jogar tudo para o alto e dizer assim, isso não vale a pena, vou arrumar outro, não é como no conceito mundano, que eu vou ser feliz, como se dentro do casamento você não pudesse ser feliz. Pode sim, pode e deve, e pode ser muito mais feliz do que fora dele, certo? Então, o primeiro obstáculo é esse, a sua própria carne, a sua natureza do pecado. Segundo obstáculo para você recuperar, para você resgatar o seu casamento, são as dificuldades, né? As tentações, as facilidades mundanas, tentações demais, né? Você já percebeu que quando você se separa do seu marido, é sempre assim, tá? A gente está cuidando de casamentos aí tem 20 anos e a gente encontra isso sempre, o tempo todo. A pessoa está casada, briga, discute, se separa. Ela se separou no mesmo dia ou no dia depois, no dia posterior, aparece alguém. Aparece, o diabo envia um abençoado ou uma abençoada, né? Vamos dizer assim, né? Para poder tentar. A tentação, sim, a tentação. E a internet está cheia delas o tempo todo. Nós cuidamos de um casal que eles se separaram. No outro dia, a moça conheceu um rapaz pela rede social, acho que pelo LinkedIn, alguma coisa assim. Conheceu o rapaz, um outro rapaz. E esse outro rapaz estava perturbando a vida dela. Um rapaz, 10 anos ou 15 anos, não sei, não lembro, mais novo do que ela. Estava ali, né? Essa tentação perturbando para que ela não voltasse para o seu casamento, para que ela não resgatasse o seu casamento. Graças a Deus, né? Depois que nós ministramos a palavra ao coração dela, ela recuperou o seu casamento, voltou para o seu esposo. Hoje ela está com seu marido, está com seu esposo, filhos abençoadíssimos, e Deus tem guiado e orientado aquela família. É preciso então ver que o segundo obstáculo são as tentações. O terceiro obstáculo para você resgatar o seu casamento são os conceitos mundanos. É o que eu já falei um pouco atrás. O conceito mundano de casamento. Uma vez, um amigo meu estava conversando com noivos, né? O rapaz e a moça iam se casar. E aí, ele ia fazer o casamento. E quando os dois sentaram, a primeira pergunta que esse meu colega fez foi: e se não der certo? Se não der certo, o que vocês vão fazer? Aí a mocinha respondeu assim: se não der certo, a gente separa. Aí ele disse para eles assim: olha, então eu não vou fazer esse casamento, porque se você já entra no casamento
achando que não vai dar certo, está errado. Você precisa, a sua resposta deveria ser: pastor, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Não é? Não tem. É preciso colocar isso diante de Deus, tá? É preciso colocar essas perspectivas diante de Deus, esses conceitos mundanos que existem por aí o tempo todo. Se não der certo, a gente separa. Ou então, nós cuidamos de um casal, agora são alunos nossos, eles dizem assim: eu fui num conselheiro tal, né? Um profissional tal, que aconselha casais, e ele sugeriu que a gente se separasse, porque se não está dando certo o casamento, se eu não estou feliz no casamento, eu me separo e vou ser feliz, procuro outra pessoa para ser feliz. Esse conceito mundano de felicidade fácil. Ora, se o casamento não está dando certo, eu preciso largar o casamento para ser feliz? Não, eu vou lutar pela minha felicidade dentro do meu casamento. Por que eu tenho que separar para ser feliz? Esse conceito mundano de felicidade fácil, né? É preciso a gente acabar com esses conceitos de felicidade, de felicidade fácil, mundano, de casamento. Uma outra coisa que é preciso você ter em mente é que seu coração é enganoso, certo? Não está dando certo, eu não sou feliz no casamento. Sim, mas seu coração pode te enganar. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 17 diz: o coração do homem é enganoso, é corrupto. Nós temos essa natureza do pecado corrompida em nós, e aquilo que nós sentimos hoje, a gente não sente amanhã. O casamento, ele é firmado não no meu sentimento, mas no compromisso, na aliança que eu fiz diante de Deus, com a minha esposa e com o Senhor, principalmente. Bom, uma outra coisa, uma outra dificuldade, podem ser familiares e amigos. Familiares e amigos, né? A pessoa se está brigada, está discutindo e sai de casa, vai para a casa da mãe. A gente sempre pegou casa assim: vai para a casa da mãe. Aí chega lá na casa da mãe, a mãe querendo o bem do filho, achando que fizer a mãe. Não estou dizendo que a mãe estava fazendo isso de maldade, não, mas ela achava que fazia bem para o filho. E ela ficava no ouvido do filho, falava: não vai voltar com ela. Toda vez que a mocinha ia lá, ou toda vez que ela ligava, que a esposa ligava para ele, né? Volta para casa e tal. A mãe vinha e falou: não, vai ficar sofrendo desse jeito, não faz isso não. Ou então amigos, né? As amigas do trabalho, que ficam lá falando: não, se eu fosse você eu já largava esse cara. Não, comigo ele não faz isso. Então fica, né? São dificuldades, são obstáculos para o resgate. Não ouça conselhos, ou mesmo conselheiros, tá? Profissionais desses que você paga aí a sessão, né? Para poder a terapia. Cuidado, muito cuidado. Não confie nessas pessoas. Não confie nesses conselhos. Por quê? Porque o casamento é obra de Deus. Leia Gênesis capítulo 2, você vai ver lá que o casamento é obra de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Aliás, Deus fez a primeira cerimônia de casamento. Lembra? Gênesis capítulo 2, Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, retirou a costela dele, fez da costela de Adão uma mulher, Eva, fez uma mulher, e a Bíblia diz o seguinte: e levou-a ao homem. Foi Deus quem levou. Você lembra no casamento como é que é feito? O pai leva a noiva até o altar. Olha, Deus o Pai
está levando a noiva para Adão. Ele leva. É a primeira cerimônia do casamento. Deus é o criador do casamento. Ora, se Deus é o criador do casamento, quem sabe como deve ser o casamento é Ele. Ó, tá aqui, ó, na Escritura. Ele já escreveu tudo sobre casamento que você deve saber. Os conselhos do casamento, para o casamento, devem ser extraídos daqui, ó, da Escritura. Se aquilo que as pessoas dizem para você sobre casamento não estão na Escritura, não siga. Pode ser o melhor profissional, mais conceituado, que estudou na melhor universidade, não siga. É aqui. Pode ser a pessoa que você mais considera na vida, se não tiver na Escritura, não siga o conselho. Tem que estar na Escritura, na palavra de Deus, o conselho que a pessoa vai te dar sobre o seu casamento. Por quê? Porque Deus que criou o casamento, Ele já deixou tudo aqui prescrito, já deixou todas as instruções. Então você deve lutar pelo seu casamento, sim. E quais são os benefícios desse resgate do casamento? Primeiro benefício, vou falar só de 3. Existem muitos benefícios, mas vou falar só de 3, senão a live vai ficar gigantesca, né? Eu vou falar só sobre 3 aqui. O primeiro deles é reconstruir o que Deus construiu e que infelizmente vocês destruíram. Reconstruir o que Deus construiu. Esse é o primeiro benefício. Deus construiu o relacionamento seu e do seu esposo. Deus construiu o relacionamento, o casamento seu e da sua esposa. Foi Deus quem os uniu. Jesus diz lá, o que Deus uniu, ou seja, foi Deus que uniu. Foi Deus que uniu. Então, Deus construiu esse relacionamento e infelizmente por causa do pecado que existe em vocês destruíram. Quando você resgata, começa a lutar e começa a perseverar para resgatar o casamento, você está reconstruindo o que Deus construiu e que vocês destruíram. É preciso reconstruir. É preciso pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, nós destruímos o que o Senhor construiu. Dá-nos força, né? Dá-nos vontade e perseverança para a gente reconstruir aquilo que nós destruímos por causa do nosso pecado. Então, o primeiro benefício é você estará reconstruindo uma obra de Deus. Você vai estar caminhando, vocês estarão caminhando para o centro da vontade de Deus. Todas as vezes que você luta para resgatar o seu casamento, você está caminhando em direção ao próprio Deus, em direção àquilo que Deus sempre desejou e que infelizmente vocês destruíram. Não é? É preciso então, esse é o primeiro grande benefício da reconstrução do casamento. Segundo benefício, é reconstruir uma família baseada na Escritura Sagrada. Quando você caminha para resgatar o seu casamento, você está caminhando em direção de construir uma família que esteja sobre essa rocha, que é a palavra de Deus. E como é importante você construir a sua casa, o seu casamento e a sua família nessa rocha que é Jesus. Quantos lares, quantos casamentos nós temos aconselhado e a gente percebe que eles não estão firmados na rocha. E é por isso que estão tendo problemas. Quando o casamento é firmado na rocha, ele passa por dificuldades, mas ele está na rocha. Né? Ele pode dar uma sacudida de vez em quando, mas ele está na rocha, está com os pés firmes. É preciso que o casamento esteja firmado
na rocha. E como você se firma na rocha? É aqui, ó, através da Escritura, da palavra de Deus. Por isso que os conceitos sobre casamento só devem ser extraídos da palavra do Senhor. Se não for por aqui, então desista, não tem jeito. É pela Escritura, é pela palavra de Deus que você vai orientar e construir uma família abençoada por Deus. E terceiro benefício desse resgate é trazer o sorriso de volta. Quantas pessoas a gente atende chorando muito, deprimidas. Algumas vêm aqui e já estão aí nos remédios tarja preta, tomando remédio para dormir e não conseguindo dormir, tomando remédio para depressão, pânico, ansiedades, tomando de medicamentos 1000 e não estão obtendo nenhum tipo de resultado com isso, chorando noite e dia por causa de um casamento perdido. Outro dia nós atendemos uma moça, quando eu falo assim, ela devia ter uns 30 e poucos anos, moça porque eu já passei dos 50, então a gente chama de moça, mas ela devia ter uns 35, 34 anos, mais ou menos. E quando ela sentou, que ela disse, eu perguntei para ela, falei, o que a gente pode ajudar você? Ela sentou aqui no nosso escritório e ela disse assim, é sobre o meu casamento. E começou a chorar. Chorou, não conseguiu dizer absolutamente mais nada. Ela só dizia com as suas lágrimas. As lágrimas dela eram as palavras dela. Ela não conseguia falar absolutamente. A única frase que ela disse é sobre o meu casamento. Chorou. Quando a gente luta pelo resgate do casamento, a gente está lutando pelo sorriso de volta, para que o sorriso volte para dentro de casa, para que a alegria volte para dentro de casa. E quantas pessoas nós encontramos chorando por causa disso, por causa de um casamento perdido? É preciso lutar, então, e saber que quando você está perseverando pelo seu casamento, para resgatar o seu casamento, você está perseverando para trazer o sorriso de volta para casa. Bom, agora o que fazer? Vamos lá. O que fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é olhar para você mesmo, tá? Antes de olhar para o outro, para o seu esposo ou para a sua esposa, olhe para você. Você precisa trabalhar algumas coisas em você primeiro, para depois ir no seu esposo ou na sua esposa, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é relacionar-se com Deus, mais do que qualquer coisa. Alguns casais que se separam, né? E aí a pessoa fica desesperada porque quer recuperar o casamento, aí ela fica mandando mensagem para ele ou para ela ou para ele o tempo todo, fica mandando mensagem do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fica perturbando a pessoa o tempo todo. E aí a gente, quando chega aqui, a gente fala assim, olha, relacione-se mais com Deus do que com seu esposo. Não converse com ele, não é hora, certo? Mande uma mensagem ou outra, mas bem pouco. O seu relacionamento maior agora deve ser com o Senhor, com Deus. Relacione-se mais com Deus do que com ele ou com ela que saiu de casa. Você vai conversar mais com Deus, procurar mais a Deus do que o seu esposo ou a sua esposa
que saiu. Não fique mandando mensagem com ele. Então, primeira coisa que você deve fazer para resgatar o seu casamento perdido é converse mais com Deus do que com o seu cônjuge que saiu de casa. Deus deve ser a sua prioridade máxima, como nunca foi, agora deve ser. O tempo todo conversando com o Senhor. Com o seu cônjuge que saiu de casa, você pode mandar uma mensagem ou outra, mas muito pouco. Mas é com Deus agora. Dobre os seus joelhos, leia a Escritura, ore ao Senhor, né? Suplique ao Senhor com jejuns, com súplicas, com clamores, com oração, fale com o Senhor 24 horas por dia. A receita é mais ou menos 1 por 1. Mande uma mensagem por dia para o seu cônjuge que saiu de casa e fale com o Senhor 24 horas por dia. Certo? Primeira coisa, então, relacione-se com Deus, muito mais com Deus. Segunda coisa, mantenha-se fiel à Escritura, a Escritura Sagrada, tá? Mantenha-se fiel à Escritura Sagrada. Como aquela moça que eu disse logo no começo, que o marido saiu de casa, aí quando o marido vinha na casa buscar alguma coisa, algum pertence dele que ainda ficou lá, ela o insinuava, né, e o provocava para ter relações sexuais, né, como se isso fosse recuperar o seu casamento, só isso bastasse. Não, mantenha-se fiel à Escritura, não faça isso não é bíblico. Isso não está na Escritura, esse tipo de barganha. E nem arrume outro, tá? Não fique saindo com uma ou com outro, com um e com outro. Enquanto a gente não recupera, enquanto eu não recupero o casamento, eu vou, aqui e acolá. Não, isso é contrário à Escritura. Esse tipo de fornicação, esse tipo de prostituição, isso aí é abominável ao Senhor. Não faça isso. Enquanto o seu marido ou a sua esposa não voltam para casa, mantenha-se fiel à palavra de Deus. Mantenha-se fiel ao Senhor. Seja puro. Fique santo diante de Deus. Esperando o momento do resgate. Resgate total, do seu casamento. Uma outra coisa que é preciso fazer: não perca a fé de que Deus deseja restaurar. Uma vez eu estava conversando com uma esposa e ela dizia, e ela sempre perguntava para ele, todas as vezes que conversava com ela, ela perguntava assim: mas será que Deus quer? Mas será que Deus quer? Não sei não. Eu acho que Deus não quer mais. Deus quer. Deus sempre quer restaurar. Deus não é um Deus de divisões. Deus é um Deus de restauração. Quando se fala em casamento, então Deus leva muito sério isso, gente. Muito a sério um casamento. Deus fica muito triste quando marido e mulher se separam, dentro de casa ou longe de casa. Deus sempre vai querer restaurar o seu casamento, sempre. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu, ninguém separa. É o princípio bíblico. Então, creia, mantenha essa fé, mesmo que esteja difícil, tá? Uma vez nós cuidamos de um casal que eles ficaram 7 anos separados. Ele saiu de casa e não voltou. Não voltou mais. Por 7 anos. Ele até arrumou uma outra namorada lá, depois, um ano depois, mas a mulher continuou perseverando. Ela continuou pura diante de Deus, santa diante de Deus, orando e perseverando. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas o caminho do Evangelho é o caminho estreito, não é o caminho largo. A porta do Evangelho é a porta estreita, não é a porta larga. Não é? Se fosse fácil, Jesus não precisava morrer na cruz.
Não é fácil, mas é o melhor. Apesar de ser o mais difícil, é o melhor. É o melhor caminho, é a melhor porta para você entrar. Essa mulher ficou por 7 anos pura, santa, orando, suplicando, jejuando e perseverando na recuperação do seu casamento. 7 anos depois, seu esposo volta para casa arrependido, contrito, convertido, e ele volta para casa melhor do que saiu. E eles, até hoje, vivem um casamento abençoado. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é o melhor. E se hoje você perguntar para essa mulher, como eu já perguntei para ela, qual é a grande lição que ela tira disso, ela diz assim: olha, eu não queria ter passado por aqueles 7 anos, foram 7 anos terríveis, mas foram 7 anos que eu mais cresci na minha vida. Ela falou: se o senhor perguntar para mim se eu quero passar, eu falo: eu não quero, mas aqueles 7 anos que eu achava que foram terríveis e maldição na minha vida, foram bênção para mim e para o meu esposo. Hoje nós somos muito mais felizes do que éramos antes. Então, é preciso restaurar, tá? Eu estou contando um caso, tá? A gente já cuidou de vários casos na mesma linha, talvez não com 7 anos, né? Talvez não com 7 anos, certamente. Mas nós já cuidamos de muitos casos que o esposo ou a esposa ficaram alguns meses separados, ou 1 ano separado, mas retornaram para casa, recuperaram o casamento e Deus restaurou todas as coisas. Agora, com relação ao outro, isso é com relação a você. O que você deve fazer é isso aí, tá? Agora, com relação ao outro, o que você deve fazer com relação ao seu esposo ou à sua esposa que saiu de casa? Primeiro, seja humilde e esteja disposto a perdoar ou a pedir perdão. Seja humilde. Na recuperação, na restauração do casamento, não é hora e nem lugar de apontar dedo. Não é hora de recuperar, é hora de restaurar. E nessa restauração não tem jeito, tem que pedir perdão, tem que perdoar. Lembra de Jesus com Pedro? Pedro tinha negado a Jesus, certo? Negou 3 vezes. Antes do galo cantar, ele negou 3 vezes ao Senhor. E aí Jesus encontra com Pedro agora na beira do mar da Galileia, né? E ele pergunta por 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde, tem a oportunidade de responder ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. É como se Pedro dissesse assim: Senhor, o Senhor sabe, eu errei, mas eu me arrependo do meu erro, eu quero te pedir perdão, eu te amo, eu quero seguir adiante. É hora de pedir perdão. Recuperação de casamento, é hora de perdoar, independente do erro que ele tem. Às vezes a gente ouve isso aí, né? Mas o senhor não sabe o que ele fez ou o que ela fez. Não importa. Não importa o que ele fez ou o que ela fez. Tudo nessa vida pode ser perdoado. Tudo. Mas foi terrível. Pode ser perdoado. Você quer ver um caso que nós cuidamos? Uma vez, a esposa pegou o marido na cama com a própria mãe. Olha que coisa terrível. A esposa entra em casa, e isso ela narrando pra gente, tá? O caso, ela entra em casa, ela chega, ela abre a porta. Quando ela abre a porta do quarto dela, ela vê o esposo
tendo relações com a mãe na cama dela. Terrível, né? Terrível. Foram dias difíceis. Como é que perdoa um negócio desse? Ela tinha que dar um perdão duplo. Perdoar o esposo e perdoar a mãe, a própria mãe. Foram dias difíceis. Foi um tempo difícil. A mágoa que ficou, né? O rancor que ficou, a mãe sumiu da vida dela. Ficou anos sem nem aparecer, ela nem sabia se a mãe estava viva. O esposo ali chorando todos os dias, arrependido. E essa mulher com esse rancor no coração, com essa mágoa no coração, envelhecendo, né? Não só na alma, mas no corpo. A gente via que ela estava envelhecida por essa mágoa, por esse rancor. Até que, depois de tanto ministrar a palavra de Deus, a Escritura, o coração dela, ela resolveu perdoar. Perdoou, chamou a mãe, perdoou a mãe, chamou o esposo, perdoou o esposo. Foi um perdão muito difícil. Foi um perdão difícil para qualquer um de nós, não é? Mas, se você for conversar com ela hoje, você vai ver que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, foi perdoar. Resgatou o seu casamento, resgatou a relação com a sua mãe. Ela não lembra, mas lembra sim, lembra. Mas o amor hoje é maior do que a mágoa. O amor hoje, o perdão hoje é maior do que o rancor. Então, perdoe, independente do erro que ele fez ou que ela cometeu. Independente dos sentimentos que isso causaram em você, creia, quando você perdoar ou quando você pedir perdão, Deus vai se encarregar de passar o bálsamo na ferida e estancar toda a ferida. Uma outra coisa que você precisa fazer com relação a ele é aquela máxima que diz, né? Perca o anel, mas não os dedos. Né? Vão-se os anéis, mas os dedos ficam. Ou seja, abra mão de algumas coisas. E aí deixa eu contar um caso para você. A gente tinha um casal jovenzinho. Ele cuidava de cachorros, né? Ele não era um veterinário, mas ele tinha um negócio de cachorros, um adestramento de cachorros. Ele gostava muito de cachorros. E ele resolveu casar. Ele casou com uma moça, mas não tinham combinado muito bem essa questão dos cachorros, né? E ele foram morar numa casa e ele levou o cachorro. Um cachorro lá para morar com eles e tal. Ele gostava muito. Mas esse cachorro é daquela raça husky siberiano. Ele tem muito pelo, né? Ele tem muito pelo, ele solta muito pelo. Ele estava soltando muito pelo na casa. E a moça começou a ficar irritada com isso. Essa moça tinha uma espécie de toque com limpeza. Ela não podia ver uma poeirinha que normalmente a gente vê uma poeirinha, a gente passa o dedo assim, ou passa um paninho. Ela não, ela ia pegar o álcool, colocava o álcool, passava ali. Ela tinha um toque com limpeza. E ela começou a ficar irritada com o tal do cachorro soltando pelo na casa. Os dois começaram a discutir, a brigar por causa do cão. Ele disse que não sairia da casa, se os cachorros saíssem, ele sairia também. Então, a discussão veio, o conflito veio, ele saiu com o cachorro e tudo. O cachorro tinha que ir embora por causa da discussão, do conflito, e ele foi embora também. Essa moça procurou ajuda, nossa ajuda. Nós fomos conversar com ela, né?
E teve uma hora que nós falamos com ela: olha, você precisa abrir mão um pouco. Vocês vão combinar algumas coisas sobre o cachorro, não é? Você não quer o cachorro? Vocês podem combinar. O cachorro não fica dentro de casa, fica lá no quintal. O cachorro tem algumas áreas que ele vai, outras ele não vai. Vocês precisam combinar essas coisas, chegar num comum acordo, mas você precisa abrir mão. Ou então o seu casamento vai embora, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Ou seja, o cachorro vem, mas você estipula algumas áreas. O cachorro está lá, vai ficar na áreazinha dele, vai ficar no local dele, mas você precisa abrir mão para ter o seu esposo de volta. E aí, aos pouquinhos, você vai conversando com ele e abordando o assunto de um outro jeito, não do jeito que você acha. E você também vai começando a permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração essa coisa da limpeza exagerada que você deseja. Eu até disse para ela assim: sabe por quê? Quando os filhos vierem, você vai morrer, porque os filhos não vão ter essa mesma atitude com limpeza que você, e você não vai poder mandar o seu filho embora como manda um cachorro. Então você precisa também trabalhar essa questão com você e permitir que Deus faça isso. Resultado: depois de muito ministrar a palavra de Deus ao coração dela, o marido voltou, o cachorro também. Eles conversaram, estipularam um local para o cachorro ficar. Os pelos do cachorro já não incomodavam mais, porque ele ficava num local apropriado. E eles, graças a Deus, recuperaram o casamento. Ela pediu perdão, ele pediu perdão, e viveram bem, estão vivendo bem até hoje, não é? Ela tem filhos e os filhos sujam a casa, e ela vai ter que trabalhar, ou já está, né, trabalhando essa questão na vida dela. É preciso abrir mão. Quer recuperar o casamento? No caso dessa moça foi o cachorro. No seu caso eu não sei o que é. Mas pense, o Espírito Santo de Deus vai trazer à sua mente aquilo que você precisa abrir mão para ter o seu casamento de volta. Tá bom? Eu queria falar sobre isso com você. Para que você recupere o seu casamento, para que você resgate o seu casamento. Eu sei que eu não falei tudo aqui, algumas pessoas fizeram algumas perguntas aí, depois eu vou procurar responder, mas ore a Deus, peça a Deus sabedoria e não desista. Não desista do seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus.